Abram em Colossenses, capítulo 1. Vamos expor. Vamos iniciar essa breve carta aqui, que certamente abençoará a todos nós e certamente falará aos nossos corações, tá? Então, carta aos Colossenses, hoje eu vou pregar 2 versos apenas né, a saudação de Paulo aqui, mas que contém muitas mensagens aqui teológicas, muitas doutrinas para nós, analisando cada palavra utilizada em uma saudação de Paulo, né, coisa que ele correntemente faz nas suas outras cartas. Vamos ler aqui, eu vou ler na versão King James inicialmente, e depois eu passo para a exposição na João Ferreira de Almeida. Verso 1 e 2 diz o seguinte, no capítulo 1, carta aos Colossenses, diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e Timóteo, nosso irmão, aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça seja a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Até aqui, né? Vamos orar mais uma vez, pedir que o Espírito nos guie na sua palavra. Oremos. Santo Deus e Pai, eu quero nesse momento pedir a total capacitação, direcionamento do seu Santo Espírito, que nada aqui seja feito, Deus, por razões dúbias ou motivações contrárias à sua palavra, que a incredulidade, Deus, seja retirada pelo Senhor do nosso meio, mas que haja proveito naquilo, Deus, que está sendo proposto nesta noite. Que possamos, Deus, com um coração humilde, um coração totalmente propício para receber a sua palavra, que assim o Senhor nos dê, que assim o Senhor nos prepare e abençoe a sua igreja, abençoe todos nós, nos aperfeiçoando, nos trazendo convencimento, nos trazendo arrependimento, nos santificando mediante sua palavra. Alcance os seus eleitos também, ó Senhor. Alcance aqueles, Pai de amor, que estão ouvindo porventura essa mensagem, e que assim o Senhor venha trazer a fé a eles e que eles se apeguem, Deus, confiadamente ao Senhor. Muito obrigado por mais uma vez nos conceder o privilégio de estar aqui juntos, reunidos, ouvindo das Escrituras. Que o Senhor venha a realmente nos dar a alegria e o contentamento em Ti. Eu te peço, Deus, no nome santo de Jesus, e agradeço. Amém. Amados Colossenses, preciso então agora fazer uma introdução com os irmãos sobre aonde que iremos agora percorrer, né? O que está ocorrendo aqui, quem são esses Colossenses. Então eu preciso fazer uma breve introdução aqui com os irmãos, tá? Primeira coisa que devemos entender é que Paulo aqui ele escreve mais uma carta, e dentre tantas outras que ele escreveu dentro de uma prisão, né, essa aqui é mais uma. Então Paulo ele escreve esta carta aos Colossenses dentro de uma prisão, né, se preocupando com esta igreja, se preocupando com esses irmãos que estão sofrendo alguns problemas também, tá? E tem alguns motivos de eu colocar esta carta aqui para ser exposta em sequência a Hebreus, porque justamente a tratativa de Paulo quanto aos problemas que esta igreja está enfrentando é justamente semelhante em alguns aspectos ao problema que a igreja lá dos Hebreus estava também, tá? Então Paulo escreveu na prisão junto com Efésios, Filipenses e Filemão. Ele escreve esta carta, tá? Em conjunto com essas outras. Com esta carta, Paulo deseja corrigir. Ele quer corrigir falsos ensinos que estavam surgindo no seio da igreja, tá? E ao fazê-lo, o apóstolo apresentou uma descrição clara de Jesus. Jesus Cristo como Supremo Senhor do universo, cabeça da igreja e o único por meio de quem podemos obter perdão. Então, como que Paulo rebaterá os falsos ensinos? Às vezes nós queremos fazer uma certa apologética, levantando os erros das pessoas. Essa é uma das formas de você defender a sua fé. Né? Você diz, eu creio nisso, mas você crê nisso, e aponta os pontos negativos da seita ou da heresia que seja.
Paulo aqui ele utiliza de uma forma, ele irá falar sim dos pontos heréticos, mas a ênfase de Paulo será descrever claramente a pessoa de Jesus Cristo como Supremo Senhor do Universo. E o autor de Hebreus fez algo semelhante logo no capítulo 1, quando ele diz que Cristo sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, que ele é o resplendor da glória do Pai, que ele é a expressão exata do seu ser. Então ele exalta a Cristo. Porque não adianta, irmãos. Uma coisa que nós já devemos ter em mente ao entrar neste livro, que toda heresia, ela não vai ser combatida apenas com apologética, irmãos. Ela não vai ser combatida apenas você apresentando o seu lado, você defendendo a sua fé. A verdadeira apologética, irmãos, ela exalta a Cristo e coloca os olhos no lugar certo, coloca o foco na pessoa certa. E não apenas fala, não, isso está errado e é assim que tem que ser. Ah, o batismo tem que ser por imersão. Do que adianta defendermos doutrinas, sendo que a supremacia de Cristo não é colocada? Então Paulo vai fazer a verdadeira defesa da fé, a verdadeira correção desses erros encontrados nesta igreja, da forma correta. E que possamos aprender com isso, irmãos. Que possamos aprender. Bom, autoria. Colossenses pertence ao conjunto de cartas de Paulo, em que o apóstolo se identifica como o autor. Vemos já no verso 1 ele, Paulo, né, apóstolo. No capítulo 4, verso 18, você também, mais uma vez, pode encontrar essas palavras. Já no encerramento, né, da carta, ele diz, saudações da minha mão de Paulo. Né? Lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco. Então Paulo ele se identifica aqui como o próprio autor desta carta. Tá? Os pais apostólicos defendiam essa autoria de Paulo, tanto quanto Irineu, Tertuliano, Clemente de Alexandria, Justino. Então é meio que unânime, tá? O consentimento de que Paulo é realmente o autor. E uma leitura minuciosa de Colossenses revela, claro, considerável semelhança léxica do grego, gramatical também do grego, e teológica. A forma como Paulo apresenta as doutrinas é muito semelhante com Romanos, com 1 e 2 Coríntios. Né? Então você, comparando as cartas, você identifica essa escrita semelhante. Então a autoria certamente é de Paulo. Só que ele escreve a um povo chamado Colossenses, né? E que fica numa região de Colossos, né? Uma cidade. E essa cidade se situava na região da Frígia. Frígia fica hoje no que chamamos Turquia, que é grande, né? Galácia também, a região da Galácia, também era na Turquia, atual hoje. Mas essa cidade estava ali, entre essas regiões, chamada Colossos. E ela é uma grande, tinha nela então, amados, uma grande população judaica nessa cidade. Fica na Ásia Menor, ela fica a 24 quilômetros do sudeste de Herápolis, 18 quilômetros a sudeste de Laodiceia, né, a igreja de Laodiceia, citada lá em Apocalipse, e 193 quilômetros a leste de Éfeso. Então não muito longe, né? 193 quilômetros, dá um pouco mais do que Campinas, né? Daqui em Campinas, mais ou menos, um pouco mais para frente. Colossos era uma cidade economicamente importante durante o período imperial romano. Era um polo mercantil. Era uma rota onde muitos gentios também paravam ali para fazer comércio. E naquela época, Laodiceia havia se tornado a cidade mais importante na região, assim também como Laodiceia. Então, Colossos e Laodiceia, eles competiam, né, nessa questão comercial. Então, quando eu tenho uma cidade bem localizada e com um mercado muito emergente, eu tenho uma aglomeração de povos e de pessoas interessadas nesses meios, né? Quem eram os colossenses? Essa população é composta de quem? Principalmente pessoas judaicas, né, nas cidades do Vale do Lico. Colossos era uma delas. E talvez até 7.500 pessoas tinham nesta cidade. Uma cidade pequena, relativamente, pensando hoje na nossa cidade, por exemplo, se comparar com Mogi das Cruzes, aí quase 500 mil habitantes.
E, obviamente, a maioria dos habitantes de Colossos era gentílica, tá? A evidência de moedas antigas achadas na área revela a adoração a divindades. Por ser uma região com uma predominância gentílica, povos, né, pagãos, logo eu vou ter adoração a divindades pagãs. Então, as moedas que circulavam tinham ali figuras como de Artemis, de Éfeso, Zeus, Men, da Frígia, Ígia, Atena, Boule, Deméter e Selene, além de deuses egípcios, Ísis e Serafes. Então, todos esses que eu citei aos irmãos são deuses pagãos, adorados por povos estrangeiros que ali estavam na cidade de Colosso. Então, essa é a população, para o irmão se situar. A cidade comercial, né, com muito fluxo de pessoas e povos pagãos, tá? E judeus também, bastante judeus. Contexto histórico, irmãos. Durante seu ministério em Éfeso, Paulo enviou um camarada chamado Epáfras para espalhar o evangelho no Vale do Lico, que era nesta região de Colossos. Epáfras imediatamente fundou a igreja de Colossos. Como assim, pastor? Não foi Paulo que fundou essa igreja? Irmãos, não foi Paulo propriamente dito, mas Epáfras foi o enviado de Paulo. Você percebe isso no verso 7, né, do mesmo capítulo que estamos. Paulo vai dizer a esta igreja: como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Ainda assim, no capítulo 4, verso 12 e 13. Perceba, já no último capítulo. Epáfras, que é um de vós, servo de Cristo, vos saúda, sempre trabalhando ardentemente por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e completos em toda a vontade de Deus. Verso 13. Portanto, eu dou testemunho de que ele tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Então veja, Epáfras, conforme os teólogos registram, ele era um conservo, ou seja, ele era também digamos, um missionário que ajudava Paulo nessas fundações de igrejas. Então Paulo tinha os seus parceiros, assim como Timóteo, que será citado aqui. Então, quando Epáfras informou a Paulo a situação desta igreja, Paulo se viu na necessidade de ajudá-lo. Então, quem foi enviado para este local foi Epáfras. E Epáfras certamente tinha contato com Paulo. E ele informou a Paulo sobre certas heresias que tinham se difundido na região de Colossos. E Paulo escreveu a presente carta como um antídoto teológico. Paulo escreveu aos Colossenses durante sua primeira prisão em Roma, como foi dito. Então, amados, Colossenses costuma ser chamada essa carta, a carta de defesa da fé, a carta onde Paulo vai oferecer um antídoto teológico e principalmente uma carta qual foi escrita na prisão. Qual a mensagem e propósito, então, que encontramos aqui? Paulo escreveu esta carta para combater as heresias, que ele considerava uma afronta ao Evangelho de Jesus Cristo. Esta falsa doutrina é identificada como uma filosofia. Veja o capítulo 2, verso 8. Paulo cita esses falsos ensinos como uma filosofia. Tende cuidado, para que ninguém vos engane por meio de filosofias e vãs sutilezas. Essas filosofias que Paulo está se referindo são esses falsos ensinos, tá? E ele continua dizendo: segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, quando os irmãos se depararem com essa linguagem filosofias, os irmãos já sabem que Paulo está se referindo aos ensinos heréticos. E ele continua, amados. Ele diz que supostamente é proveniente de tradições helenistas. Quem são os helenistas? São os judeus de fala grega, já misturado, né, já sincrético, já que teve aquela
mistura com outros povos. E como indica a referência à plenitude, no capítulo 1, verso 19. Então veja, ele diz, segundo os rudimentos, a qual acabamos de ler, ele faz a sabedoria humana, né? Práticas ascéticas. Que práticas ascéticas são essas? Dentro dessas heresias. Capítulo 2, verso 23, ele vai citar. Que tais coisas, de fato, mostram uma sabedoria na adoração, humilde em disciplina do corpo, olha só, mas não são de honra alguma, senão para a satisfação da carne, tá? Acompanha aí, irmão, na sua Bíblia, tá? Para você não perder nenhum ponto. Confira tudo que está sendo falado, circule, marque, porque quando nós passarmos por este texto, para que você lembre, se esforce aí, meu irmão. Então, o que é essa prática ascética? É uma disciplina corpórea, aonde eles creem que por se abster de certas coisas, e pela disciplina tangível, eu vou alcançar espiritualidades maiores. Por exemplo, alguns pensam que se eu me abster de ter N roupas no armário e ter só uma peça de roupa, eu estou tendo uma prática de acordo com a Escritura, alguns pensam, e que isso vai me trazer algumas coisas espirituais. E dentre outras, né? Não, eu não pratico nenhum tipo de ato libidinoso, ou que seja com a minha própria esposa, né? Para que assim eu alcance outras coisas. Então são práticas ascéticas, são realmente coisas malucas de se pensar. E isso estava nesta igreja, irmãos. Essas práticas de controle do corpo, né? Humilde e em disciplina do corpo, são práticas ascéticas. Além disso, a falsa doutrina também continha elementos judaicos. O judaísmo sempre está ali, dentre as primeiras heresias, né, do século I. E como circuncisão necessária, observe capítulo 2, verso 11, Paulo vai dizer, nele também fossem circuncidados, com uma circuncisão não feita por mão no despojo do corpo, dos pecados, da carne, mediante a circuncisão de Cristo. Então ele sempre vai combater essa questão. Então a circuncisão também é uma dessas práticas aqui, como critérios para a salvação. Tradição dos homens, que já lemos no verso 8 do capítulo 2, guarda do sabate, regras alimentares, participação de festas, como no verso 16 do capítulo 2 também, culto aos anjos e visões, vamos ler esse, o verso 18 do capítulo 2, que nenhum homem vos engane de sua recompensa com uma falsa humildade e a adoração de anjos, intrometendo-se em coisas que ele não viu, em vão, inflado por sua mente carnal. Então perceba que essa igreja aqui está sofrendo bastante. As heresias aqui são inúmeras. Se por um lado nós vimos Hebreus ali com a dificuldade, né, da transição do Antigo para o Novo Testamento, Antiga Aliança para a Nova Aliança, e o judaísmo ali, que era a grande raiz, agora nós não temos só o judaísmo. Nós não temos só as práticas judaizantes. Nós temos aqui práticas pagãs. Então Paulo aqui, ao saber de Epáfras o que está ocorrendo, ele se vê na urgência de escrever algo. E nós, irmãos, qual que é o desafio para nós? Quando estudamos as heresias contemporâneas, né, hoje você está aprendendo lá teologia contemporânea, não sei se vai falar das heresias, né, que existem hoje, fala, né? Você vai perceber que só mudou de vestimenta, só mudou de nome, mas elas continuam, elas estão aí, tá? Paulo atacou esta filosofia que chamamos filosofia sincretista. Quando eu falo sincretismo, estou querendo dizer que é a união. É como você pegar um liquidificador e falar um pouquinho de judaísmo, um pouquinho agora de cultura grega, um pouquinho agora de deuses do Egito, e bate tudo no liquidificador e ali sai uma nova religião. Paulo vai chamar isso de filosofia, né, sincrética, apresentando o entendimento correto do Evangelho, de Jesus Cristo, e a sua verdadeira prática na conduta cristã. Não é dito claramente qual era a heresia. Paulo não vai dar um nome
correto para essa heresia, mas podemos observar várias características, irmãos. Veja, uma visão inferior de Cristo, combatidas no capítulo 1, como veremos, do verso 15 a 20. E essa passagem criptológica afirma que os hereges não consideravam Jesus totalmente Deus. Então, o que acontece? Tem um pouco de agnosticismo aqui também. E talvez não aceitassem Jesus como única fonte de redenção. Os colossenses foram avisados para ter cuidado com as filosofias não fundamentadas em Cristo. Então esse é o trabalho de Paulo nesta carta, irmãos. Heresias em geral. Apenas para enfatizar bem aqui o que será combatido, irmãos. E aí o irmão já pense no que nós podemos enxergar hoje com isso que será tratado aqui nessa carta aos Colossenses. Observâncias legalistas de tradições. Tem hoje? Muitas. Circuncisão e várias leis sobre festas e restrições alimentares. Temos hoje aí religiões que falam, não pode ter transfusão de sangue, não pode comer carne de porco, não pode fazer isso. Tem hoje também, tá? Esses falsos mestres encorajavam a adoração de anjos e espíritos inferiores. Temos religiões voltadas para isso hoje? Temos, tá? Temos. Eu vi uma vulga pastora, né, em um podcast, falando que as músicas que nós ouvimos, né, elas afetam os sentidos do ser humano e elas abrem portais dentro de nós. Olha a loucura, né? É um cristianismo misturado com espiritismo, um sincretismo total, né? E com esses portais que são abertos em nós por ouvir o sentido da audição, espíritos imundos entre nós, incrente inclusive, né? Então, amados, hoje nós temos essas coisas, irmãos. Você pisa em certas igrejas pentecostais, você parece mais que está num terreiro de macumba. Infelizmente. A palavra de Deus, Cristo, é retirado e colocam vãs doutrinas, vãs superstições, imaginações, e vivem em cima disso, irmãos. Eles promoviam, como dito, o asceticismo, isto é, a privação ou tratamento severo do corpo, considerando mal, né? Essas pessoas consideravam a matéria má, né? Eis a dificuldade de pensar que um Deus se incorporaria, né, em um homem, né, com um corpo humano. Eles não entrava na cabeça deles essa questão, porque a matéria é má, então logo eu tenho que matar esta carne, né, através de meios para que a espiritualidade cresça. Então, por último, os falsos mestres diziam que tinham um discernimento especial, revelações especiais, que fazia deles a principal fonte de verdade, e não os apóstolos e as escrituras. Então esses ditos profetas, né, esses homens que detêm novas revelações, esses homens aqui que Paulo irá combater, né? Que nós vemos aí em diversas religiões, né? Que a escritura é deixada de lado e o que ele fala é a verdade, né? Como nós vemos aí principalmente na CCB. Será tratado aqui, irmão, nesta carta de Paulo. Então esta é a introdução aqui breve que eu faço aos irmãos, tá? Onde abordamos aonde é essa região, a autoria e principalmente a data, né? Que ainda não falei, foi escrita em meados 60 depois de Cristo, tá? Esta carta. Então essa é a introdução e um panorama geral do que nós enfrentaremos aqui e abordaremos na exposição deste livro. Vamos entrar agora no verso 1 e vamos ver as saudações. E o tema da minha mensagem hoje são as saudações introdutórias. O verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Então a primeira coisa na saudação que Paulo faz, ele estabelece um foco. A saudação de Paulo primeiro foca no seu ofício como apóstolo. Ele é um apóstolo de Jesus Cristo. Então veja, o que provavelmente expressa que ele pertence aqui então ao próprio Cristo. A palavra apóstolo aqui no grego vem de uma palavra bem semelhante, né,
Apostolos, que significa um delegado, um mensageiro, alguém enviado com ordens. E aqui nós temos um substantivo. Porém, esse substantivo é colocado como genitivo. Um substantivo genitivo, na gramática grega, inclui como se fosse uma característica, ou seja, um adjetivo. Porque logo após apóstolo vem de Jesus. E significa Iesos, né, no grego, que vem da palavra hebraica Yahvé, né? O Deus que salva, o Deus relacional, como os irmãos viram já na exposição de Gênesis. Jesus é o Filho de Deus, Salvador da humanidade, o Deus encarnado. E também aqui é mais um substantivo genitivo, que é acompanhado de mais um outro substantivo genitivo, que mais assemelha-se na gramática grega como um adjetivo. Jesus, Cristo. E Cristo, amado, significa ungido, o Messias, o Filho de Deus. Então veja, Paulo, quando ele quer se apresentar, a sua saudação vem o apostolado que provém de Jesus, o Cristo. Então veja, como ele era, tendo visto Cristo em pessoa e recebido sua comissão, irmãos. O apostolado de Paulo é justamente porque ele recebeu isso diretamente de Cristo. Ele recebeu suas doutrinas, ele recebeu a sua qualificação, com o poder de fazer milagres, inclusive, para confirmar a verdade de sua missão. Ele faz isso em parte porque os falsos mestres, em todos os lugares, insinuaram que ele não era um apóstolo. Ele mesmo disse, sou um apóstolo fora do tempo, né? Por quê? Porque ele veio após os 12. Ele não andou propriamente com Cristo, mas Cristo se apresentou a ele naquela estrada a caminho de Damasco. Então, amados, e em parte para dar maior, ele usa desse termo apóstolo de Cristo Jesus, para realmente dar uma sanção e uma autoridade naquilo que ele está falando. E ordenar maior consideração e crédito ao que ele deveria dizer. Bem como desculpar sua liberdade de escrever para aqueles que ele nunca tinha visto, já que ele era um apóstolo dos gentios. Então, amados, o apóstolo aqui aponta para o seu ofício singular e é qualitativamente diferente de outros usos de apóstolo. Porque os irmãos podem encontrar também na linguagem grega a figura de apóstolo para outras figuras que não eram apóstolos. Veja Filipenses 2:25. Filipenses 2:25. Está aqui. Contudo, penso que será necessário enviar de volta a vocês Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Aonde está a palavra apóstolo aqui? Mensageiro. Se você consultar no grego, vai estar aqui apóstolo. Aí Epafrodito era um apóstolo? Não. Então veja, que vocês enviaram para atender as minhas necessidades. A palavra apóstolo pode ser traduzida como um simples mensageiro. Não é o caso aqui no verso 1, a qual Paulo está falando sobre si. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Ele é um mensageiro, alguém comissionado, alguém enviado pelo Cristo ressurreto. Então veja, amados. Enviado por quem? Jesus Cristo. Não de homens. Não enviado por homens, mas por Cristo, que lhe apareceu e constituiu o seu ministro. Deu-lhe o seu evangelho por revelação. Qualificou abundantemente para esta obra. Enviou aos gentios, a quem ele pregou e a qual ele foi muito bem sucedido, pois fez no temor ao Senhor, para a conversão de muitas almas, que foram um selo de seu apostolado em todos os lugares. Veja 1 Coríntios capítulo 9, verso 2, ele diz que muitos realmente duvidam do seu apostolado, mas que esses gentios a qual ele foi chamado a ministrar, realmente selam o seu apostolado. Veja só,
1 Coríntios 9, verso 2. Ainda que eu não seja apóstolo para outros, ou seja, alguns desconfiavam, alguns não os tinham como apóstolo, certamente o sou para vocês. Por quê? Pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor, justamente pela fé, justamente pela conduta e pela obra que Deus fez na vida desses irmãos em Coríntios. Então veja, amados, ele precisa apresentar-se a esses irmãos justamente com a sua qualificação. Por quê? Porque a partir daqui ele estará combatendo heresias. Então ele precisa dar peso, ele precisa realmente enfatizar da onde que provém as suas palavras. Não vem de sabedoria própria, não vem dele mesmo, mas provém do próprio Senhor. E para nós isso tem um peso, irmãos. Para nós, quando vemos esse título que Paulo fala aqui, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, opa, eu já penso, então essas palavras aqui, elas são da boca do próprio Senhor. Muitas pessoas, né, quantos crentes já me deparei e falei, eu não gosto de Paulo. Por quê? Porque ele fala muito da sua opinião. Como? Da opinião dele? Não, ele é apóstolo de Jesus Cristo. Ele é alguém que recebeu do próprio Cristo a mensagem. Ele foi ensinado pelo próprio Senhor. E ele nos comunica isto. Então o apóstolo aqui está um apóstolo adjetivado. Porque ele fala que é Paulo, o apóstolo de Cristo. E Cristo aqui tem uma conotação de ungido, que significa o quê? Quem é o ungido do Senhor? É aquele que foi prometido. É o Messias. Então sempre que nos depararmos com a palavra Cristo, é porque quer dar uma conotação diferente. Ele poderia falar do Paulo, apóstolo de Jesus. Poderia. Mas ele quer dar uma conotação ainda mais forte. Ele quer falar sobre o ungido. Ele quer falar sobre o que foi prometido, o Messias. Então, amados, ele diz a Cristo, Messias, Jesus. E isso é tão usado, amados, no Novo Testamento, que ele perdeu o seu significado. Perdeu realmente o seu peso, falar Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo. Tem muito conteúdo teológico nessas palavras. Muito. Quando eu falo Cristo, eu estou anunciando a promessa. Eu estou vendo nas linhas, nos anais do Antigo Testamento, alguém que foi prometido a um povo escolhido. Logo, eu estou anunciando que eu tenho a mesma fé de que Abraão, de que Jacó, o povo de Jacó, o povo que nasceu de Abraão, por causa do pacto prometido. Então, amados, no entanto, o nome provavelmente ao menos evoca essa expectativa do Antigo Testamento de um Messias, promessas. Ou seja, que agora é identificado com Cristo, do mesmo modo. Esse ponto é possivelmente realçado por Cristo se colocado antes como em Messias Jesus. É como se falasse isso. Nós já temos ele como o Cristo, realmente porque foi crucificado, mas ele foi prometido antes disso. Então você está afirmando que ele estava sendo revelado através de promessas do Antigo Testamento. E Jesus, como dito, né? Que é Jeová salva, né? Ou seja, o Filho de Deus. Quando eu digo Jesus, é aquele que encarnou. Então veja que interessante. Quando eu falo Cristo Jesus, eu falo aquele que foi prometido e aquele que já encarnou. Aquele que já cumpriu todas as promessas. Talvez para os antigos fosse só Cristo, o Messias, o ungido, e não Jesus. Mas quando ele veio, aí ele encarnou, tomou a forma de homem sobre si, aí sim, ele cumpriu. Então é Cristo, Jesus. E esses dois se completam. É como se fosse a união do Antigo com o Novo Testamento. E Paulo fala, apóstolo de Cristo Jesus. Ou seja, tanto para aqueles judeus que estavam habituados com as promessas, quanto para aqueles que já viviam na plenitude dos tempos
a qual eram gentios e viram apenas a crucificação ou ouviram falar. Então, amados, isso é o que Paulo pretende, trazer esse peso, trazer essa confirmação do seu apostolado. E ele diz claramente, pela vontade de Deus. O apostolado está embasado nos critérios e na qualificação do próprio Senhor, Cristo Jesus, mas além disso, pela vontade de Deus. Paulo foi chamado como apóstolo por meio da vontade de Deus. Esse chamado ocorreu quando Cristo ressurreto apareceu a ele na estrada para Damasco e o comissionou. Aonde vemos isso? Atos 9, do 3 ao 19, Atos 22, do 6 ao 16 e Atos 26, do verso 12 a 20. Assim, o apostolado de Paulo está fundamentado no chamado imbuído de autoridade do Cristo ressurreto. Ele se tornou um apóstolo por meio da atuação poderosa da vontade de Deus e não pela sua própria tomada de decisão independente. E aqui, amados, já tem uma séria implicação para nós. Porque tanto Paulo, quando ele pretende falar que é um apóstolo e que as suas palavras vêm diretamente de Cristo Jesus, inclusive seu apostolado, mas além disso ele fala que é pela vontade de Deus. Quando eu digo que eu sou um cristão, eu penso comigo, o que significa falar que eu sou crente? O que significa falar que eu sou um cristão? Falar que você é um cristão é você evocar sobre si todas essas prerrogativas que estão em Cristo, e ainda assim, como cristão, você afirmar que crê em Jesus Cristo. Talvez, amados, você tenha que fazer isso com um pouco mais de temor. Porque as palavras de Paulo nós sabemos pela revelação que realmente ele está aqui não quebrando o terceiro mandamento e rogando o nome de Deus em vão. Mas quantas pessoas arrogam para si um título de cristão, pequenos cristos, e realmente não é? Quantas pessoas arrogam para si o título cristão e ao menos creem nas promessas de Cristo? Porque assim como o Messias foi prometido no Antigo Testamento, em Cristo nós temos ainda outras promessas. Nós temos promessas de que Ele estará conosco, nós temos promessas de que Ele aliviará o nosso fardo, nós temos promessas de que Ele virá, nós temos promessas de que Ele nos oferecerá um consolo através do Espírito Santo, nós temos promessas. Então ser um cristão é ser uma pessoa cheia de expectativa. Expectativa eterna. Quando, amados, eu vejo os meus irmãos lutando contra a ansiedade, eu oro a Deus para que essa ansiedade fosse para com as coisas eternas. Eu oro para que todos nós tenhamos anseio das coisas prometidas. E não me preocupar com as coisas que estão aqui disponíveis, a qual Deus prometeu lá no pacto com Noé, dizendo que sempre nos dará. Então é uma inversão de valores, irmãos. Parece que o título cristão não tem mais esse peso. Já pensou você redigir uma carta para alguém, para cristãos que você conhece, e você abre a sua carta dizendo fulano de tal, crente em Jesus Cristo. O que está por detrás dessa mensagem? De que você é uma pessoa porque você citou Cristo, ou seja, você citou que você é cheio dessas esperanças messiânicas, de que realmente você ainda está dentro dessa expectativa de cumprimento da sua segunda vinda, ao mesmo tempo dizer Jesus, você dizer o Deus relacional, o Yahvé, aquele que está comigo, próximo de mim, que me representa num pacto da graça. Olha quantas mensagens você tem em você dizer eu sou crente em Jesus Cristo.
É muito sério. Quantas pessoas estão quebrando o terceiro mandamento? Paulo não está mentindo sobre quem ele é. Paulo não está dando aqui um falso testemunho. Paulo não está aqui rogando o nome de Deus em vão. Mas eu pergunto a você: você está? Você carrega consigo o título de cristão, meu irmão. E na teologia moderna, contemporânea, cristão é justamente ser esse pequeno Cristo, ou seja, uma pequena amostra, você ser aqui na terra o que realmente Cristo, de certa forma, foi. E eu tenho que analisar a minha vida. Porque Paulo, ele abre a sua carta com o título a qual Cristo lhe deu. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. E eu lanço também para os dito pastores. Já pensou, pastor, né? Paulo, pastor de Jesus Cristo, ou qualquer um que seja, falar, rogar para si um título que talvez nem o próprio Cristo lhe deu. Mas enche a boca para dizer: eu sou ministro da palavra, ordenado por Cristo, e não ser. Então, amados, vejam que tudo isso é algo que deve ser arrogado para nós. Qualquer título que envolva o nome de Cristo, qualquer posto, qualquer situação, um diácono que seja, um presbítero que seja, qualquer coisa, se envolver o nome de Cristo para o seu serviço, deve haver seriedade, temor, grande temor. Paulo está prestes aqui a corrigir a conduta de uma igreja, combater heresias que estão destruindo almas. E ele, a primeira coisa que ele diz é: eu sou um apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Que poderia ser você, meu irmão? Não um apóstolo, claro, mas ser um ministro da palavra, mas realmente enviado pelo Senhor. Quão sério é os títulos que nós arrogamos para nós, irmãos? Quão sério é? Já pensou, irmãos? Você escreve uma carta falando: fulano de tal, crente em Jesus Cristo. A pessoa já para na primeira frase. Quê? Você? Não, nem leio o resto. É igual eu estava vendo aí, essa semana, Randolfo Rodrigues e Humberto Costa escreveram um livro sobre Covid, sobre a pandemia. Aí eu pensei comigo: o dia que eu parar para ler Humberto Costa e Randolfo Rodrigues, é porque algo muito sério aconteceu comigo. Só pelo título do livro eu nem leio. Só pelos autores do livro eu nem leio. Mas se for eu que escrevo, irei escrever sobre um cristianismo, defendendo algo. Ou seja, irmãos, o título que nós trazemos sobre nós, de cristãos que seja, realmente coadunam com a nossa atitude, com a nossa conduta, com o que nós cremos? E ele diz claramente que é enviado por Cristo Jesus, não enviado por homens, mas pelo próprio Cristo, e pela vontade de Deus. Quantos pastores querem ser pastores pela própria vontade? Quantos cristãos dizem que são cristãos pela própria vontade? Pelos próprios méritos, pelos próprios esforços, pela sua própria justiça. E nós sabemos que tudo é por graça, irmãos. E nada pode ser arrogado a nós pela nossa própria vontade, e sim pela vontade do Senhor. E o desafio que eu lanço aqui para todos nós é pensar: tudo que eu arrogo sobre a minha religião a mim, é pela vontade de Deus? É realmente baseada nesse Cristo Jesus? Eu vivo com as características deste Cristo? Eu ando conforme este Cristo? Ou a sua religião é uma grande falácia?
A sua carta seria aceita no meio cristão? Pense. Quando eu vejo aqui Paulo falando e escrevendo, talvez, porque alguns teólogos vão falar que esses irmãos nunca viram Paulo. Essa igreja foi fundada justamente por Epáfras. Então Paulo, o desconhecido, escrevendo uma carta para corrigir, para exortar, ele evoca isso, mas eu penso, e se fosse eu? Traria credibilidade para o que eu estou falando? E aí eu fico pensativo. Sabe por quê, irmãos? O cristianismo hoje é tratado com muita leviandade. O cristianismo hoje é tratado como um hobby, como reuniões de encontro, como algo supérfluo, como um adorno, como a roupa que você utiliza. E o cristianismo, como eu falei domingo, não tem sido vivido. Coisa que esses apóstolos, que esses homens aqui, eles viveram. Então Paulo, ele arrogar que é apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, ele falar isso, ele está falando inspirado, ele está falando na capacitação do Santo Espírito, irmão. E ele continua dizendo, e o irmão Timóteo. A saudação não é somente de Paulo, mas também de Timóteo. O mesmo também ocorre nas sessões de saudações de 2 Coríntios, capítulo 1, verso 1, Filipenses 1 também, verso 1, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1. A menção a Timóteo aqui e nas outras introduções indica algumas coisas, irmãos. Ao menos que ele é um dos cooperadores de Paulo em seu ministério. Mas isso também talvez implique que ele é o secretário de Paulo também. Paulo e os autores do Novo Testamento usaram secretários em outras cartas. Por exemplo, nós vimos, já lemos Romanos 16, no verso 22, quem foi que redigiu a carta aos Romanos para Paulo? Tércio, irmãos. Então nós vemos que isso é uma prática. Por exemplo, também, Tércio, e Silvano também foi secretário para Pedro. Você vê isso em 1 Pedro 5,12. Silvano foi alguém que ajudou Pedro. Tá? E além de ser um cooperador, Timóteo acompanhou Paulo nas suas viagens. Pregou ao lado de Paulo. E representou o ensino de Paulo a outros. Timóteo era um irmão, um companheiro de Paulo. Timóteo estava sempre levando os ensinos que Paulo também escrevia e lhe ensinava. Timóteo era alguém de caráter humilde para estar com um homem como este e receber dele de bom grado. O Timóteo é alguém que tinha bom testemunho. Timóteo era alguém que temia a Deus. Tanto que Paulo chama ele de irmão. Outra coisa que me fez pensar aqui, e trazendo uma pequena aplicação, e eu me senti na obrigação de tomar mais cuidado com quem eu chamo de irmão. Porque arrogar o título de irmão, talvez também seja uma quebra do 3º mandamento. Porque quando eu falo que a pessoa é meu irmão, certamente não é por sangue, né? Quando eu chamo a Alanis de irmão, né? Parece eu e a Alanis? Parece muito, né? Irmão em Cristo. Opa! Eu tenho que ter algumas, realmente, convicções de que ela seja minha irmã em Cristo. Paulo, ele não titubeava em chamar Timóteo de irmão. Em parte por causa da relação cristã que ele mantinha com ele, e eles sendo todos irmãos, filhos do mesmo pai, participantes da mesma graça de regeneração, pertencentes à mesma família, e assim deveriam possuir e amar uns aos outros como irmãos. Tem irmãos que realmente, você vê a obra de Cristo na vida dele, você vê que realmente ele está crescendo em graça, em arrependimento, em fé, e você enche a boca e fala, esse é meu irmão, porque compartilha da mesma graça que você.
que foi alvo da mesma coisa que você, que crê no mesmo Cristo que você. Esse é o irmão. Agora, falsos crentes não são nossos irmãos. Pessoas que distorcem o que é o verdadeiro evangelho, seja pela sua fala, ou seja pela sua conduta, não é os nossos irmãos. Paulo aos Gálatas falou sobre os judaizantes, falando que eles são falsos irmãos. Falsos irmãos. Timóteo, irmãos, era alguém que estava com ele. É alguém que deveria possuir e amar ele como um membro da mesma família. E quando eu chamo você de irmão, é porque nós temos esse elo, nós temos esse vínculo. E um vínculo nada mais, nada menos do que o sangue de Cristo. Será que é sério eu arrogar para uma pessoa o título de irmão também? E em parte, principalmente por ser um irmão, companheiro, um soldado no trabalho do Evangelho. Paulo via em Timóteo que ele era aguerrido, que ele pregava, que ele estava sempre pronto, estava sempre disponível, estava ali ao lado dele. Tanto que João Marcos, quando abandona ele na jornada, Paulo fica extremamente irritado com aquela covardia. Paulo diz, não quero mais que ele nos acompanhe, Barnabé. Não quero. Paulo precisava, não estou querendo dizer que João Marcos não era irmão, mas aquele ato de João Marcos ali, Paulo sentiu como uma traição. Tanto que levou ele e Barnabé a discutirem. Mas Timóteo, irmãos, era um homem que, olhando para o Antigo Testamento, eu penso em Josué. Nós estamos lendo o Êxodo. Vocês reparam Eu quero que os irmãos reparem como que é a relação entre Josué e Moisés. E Josué não pereceu no deserto, tá? Nem Caleb. Eles entraram na terra prometida. Os outros pereceram lá. Olha como era. Só uma parte pensada, Êxodo 33, 11. Olha como era essa relação. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento. Mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Josué sempre estava perto. Josué sempre estava pronto. Por quê? Porque era irmão. Era irmão. E nós temos que, amados, olhar para o texto e nos sentir exortados. E pensar, realmente eu tenho sido um irmão? Realmente eu tenho servido, se eu tenho amado, eu tenho cuidado, eu tenho ido, eu tenho me esforçado, eu tenho abdicado para servir o meu irmão? Cristianismo está para a irmandade, irmãos. Irmandade. E o que é um irmão? Talvez a sua referência de irmão seja péssima. Mas agora eu quero falar a você que veio de um lar unido. Por exemplo, meu pai fala, olha, irmãos meus mesmo são os 2 primeiros. Eu sou o terceiro. Porque os outros vieram num período muito... Eu já tinha 18 anos, aí eles nasceram. Então não tive tanto contato. Mas ele e esses 2 primeiros irmãos foram os que trabalharam para ajudar a mãe. É um que falava, eu estou precisando de uma roupa. E o irmão ia lá, tô aqui, ó, vai lá comprar. Eles estavam juntos. Faltava alguma coisa, o irmão, opa, o que está acontecendo? Olhava para a cara dele, estava meio triste. Ô, você está triste aí, Edson, que é o nome do meu pai. Ele, o José e a Marinês, minha tia. Esses 3 são... E até hoje, os 2 estão vivos. A moça morreu, a minha tia morreu. Até hoje, meu pai morando lá em Belém do Pará, e o meu tio morando em Piracicaba, aqui em São Paulo. Ele liga para ele e fala, o que você está precisando aí? Ele fala, eu vou te mandar. Meu pai nem pede, mas eu vou te mandar aí um dinheiro aí para você conseguir fazer suas coisas. E ele manda um dinheiro. Irmandade. Aí quando eu olho para a igreja, tem isso. Você tem sido um irmão? Ou você só tem sido um frequentador? Mais um título que usamos
de forma leviana. Mais um título que usamos sem seguir realmente a minha atitude de amor para com meu irmão. Eu acho que no mínimo, antes de eu chamar alguém de irmão, eu tenho que pelo menos estar servindo ele e ele me servindo. Eu amando ele e ele me amando. E não simplesmente o campo subjetivo. Ele crê em Jesus, então é meu. Não! O irmão é fraterno, é próximo, é família. É fazer a vontade do Pai juntos. É estar ombro a ombro, lado a lado, juntos, caminhando. Se eu for preso, vai me visitar. Se eu precisar de casa, abre a porta da casa e me recebe. Irmão! Isso é cristianismo. Paulo diz com todas as letras: o irmão Timóteo. O irmão. Você vê como a nossa leitura acaba perdendo qualidade? Quando nós tiramos o valor das palavras e o significado realmente do que ela significa. Porque o nosso conceito de irmão é o quê? Aí eu penso, irmão, é o irmãozinho lá da igreja. Aí você pensa que Timóteo está no mesmo nível. Não! Irmão na Bíblia é irmão mesmo, irmão. É ter uma igreja perseguida nessa época. É estar juntos. Morrer juntos se for necessário. É irmão. Não é chegar para você e querer te desanimar. Você vai muito para a igreja, hein? Mas por que você está fazendo isso? Não precisa não. Não. Isso é irmão. Quem é seu irmão? Cristo responde: quem é meus pais? Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Cristo fala, Cristo responde. Verso 2, irmãos. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos, graças a vós e paz da parte de Deus nosso Pai. Então vamos por partes. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Paulo descreve os destinatários com duas palavras: santos e fiéis. Ou seja, irmãos, o sentido abrangente pretendido na palavra irmãos, que vem do grego adelphos, essa palavra era aparentemente muitíssimo usada no mundo da antiguidade, com várias associações para fazer e para enfatizar o quê? Uma relação íntima nessas associações. Os membros chamam uns aos outros de irmãos, como uma forma de indicar que a associação era uma segunda família. Não podemos negligenciar sua relevância, irmãos. Te chamar de irmão, você deve se sentir honrado, porque traz um peso tremendo. E eu acho que o mínimo que nós devemos fazer é: pastor, fulano, você me chama de irmão, mas eu me sinto constrangido, porque eu não tenho te servido como eu deveria. Eu não sou digno do título que você está me dando. Já pensou nisso? Você tem que avaliar. Porque talvez alguém esteja te honrando e você não está merecendo honra, meu querido. Chegar na pessoa e falar: eu não tenho merecido o seu título que você tem me dado de irmão. Eu não tenho te amado. Eu não tenho cuidado, não tenho tido laço com você. Porque biblicamente essa palavra representa uma associação íntima. Uma preocupação. Não é só porque ela diz que crê em Cristo, não, irmão. Cristo fala: um novo mandamento vos dou, que amem uns aos outros, e assim, lembrem desse verso, e assim saberão que são meus discípulos.
Aí sim é meu irmão. Aí sim estamos juntos. Agora eu vou na igreja, como muitas igrejas hoje aí, você senta lá, né? A igreja lá com mais de 100 pessoas, não vou falar nem 1000, tá? Vou falar mais de 100 pessoas, tá? Que é um número relativamente mais baixo. Senta lá e você pergunta, olha para o lado, você conhece seu irmão? É seu irmão? Você sabe quem é? Você se dedica por ele? Não sei nem quem é. O que você está fazendo da vida então? E você chama ele de irmão? Você é irmão dele? Os irmãos percebem que está tudo errado. Os irmãos percebem que a própria palavra tem perdido o seu significado. Tem perdido, por quê? Por causa dos maus costumes. Dos maus costumes. E quando eu penso aqui na relação de Paulo e Timóteo, quando eu penso aqui no que Paulo está se referindo, utilizando esta palavra, adelphos, ela só tem um significado, meu querido. Relação íntima. Relação íntima. Epáfras certamente passava para Paulo como é que era esse relacionamento, como é que era esse cuidado entre as pessoas, entre os verdadeiros, é claro. Então, amados, não podemos negligenciar a relevância desta palavra. Ela nos lembra que somos membros da mesma família e que deveremos adotar as atitudes e ações necessárias para manter a unidade familiar. Maridos, você parar de tratar sua esposa bem, começar a tratar ela só com amargura, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Ela vai querer ficar com você? Ela vai encher a boca para falar, olha o meu marido, ele é a minha família. Vai? Não vai. E qual a atitude e ação necessária para que eu mantenha a unidade familiar? E pergunto se você está tendo ela na igreja. E ele não diz só isso, ele diz irmãos santos e fiéis. Tá? Ele ainda fala mais qualificações, ele dá aqui mais adjetivos a esses irmãos. Paulo também caracteriza seus leitores como santos e fiéis. Ambas as palavras podem ser entendidas como adjetivos, modificando, porque um adjetivo ele modifica, né? Um substantivo. O adjetivo ele traz o quê? A qualificação, a característica, a qualidade. Então não são só irmãos. São irmãos santos e fiéis. Mas a maioria das versões toma o adjetivo ágios como um substantivo, povo santo. Muitas traduções podem estar assim. O termo ágios explora a importância da tradição do Antigo Testamento, de acordo com a qual Israel foi chamada entre todas as nações para ser o povo de Deus. O termo ágio no grego é para o termo santo que nós utilizamos. Para os ouvidos modernos, parece um termo equivocado, pois as palavras grega e hebraica estão menos preocupadas com qualquer excelência de caráter. Por mais que possa estar implícito como resultado dela, que o compromisso e lealdades da igreja com Deus, que a tornou sua. Ou seja, a característica dos meus irmãos é aqueles que são santos e fiéis. Isso aqui já limita para nós, porque, amados, eu estava explicando para o Isaías e para a Alanis, o que é um homem piedoso? O que é uma mulher piedosa? É um homem ou uma mulher que vive conforme a justiça que ele recebeu. E anda conforme a reta justiça, que é a palavra de Deus. Então, para que a santidade que Cristo colocou em mim seja visível, eu tenho então que andar na reta justiça. Então é o justo que me justifica e que me enche de justiça a cada dia. Então, para que eu realmente olhe para um irmão e o chame de irmão, eu tenho que observar nele santidade. Santidade. Então veja, irmãos, crentes em Cristo
Paulo usa a palavra também aqui como adjetivo pistos, que é fiéis, aqueles que confiam, que pode ser traduzida por crentes. Você é crente? Você é o pistos. Quando você preenche lá a ficha da RH, você coloca religião lá. Você coloca cristão? Você escreve lá, às vezes é para escrever, eu sou crente. Você escreve lá? Pois é, Paulo denomina esses irmãos como santos e pistos. A palavra ágios e pistos, que pode ser traduzida como crentes. É como se ele quisesse dizer, nossos irmãos crentes em Cristo, ou fiéis. A primeira tradução sugere que Paulo está apenas caracterizando os colossenses como crentes em Cristo, o oposto de descrentes. Fiéis, por sua vez, poderia ser a descrição genérica da experiência cristã. Pessoas que são dedicadas a Deus. Mas também poderia, em um sentido polêmico, distinguir os colossenses como cristãos fiéis, em contraste com os cristãos que não são. Cristãos nominais para cristãos verdadeiros. Crentes verdadeiros. A palavra, amados, pistos, ela vem dessa lealdade, fidelidade. Ela traz a ideia de comprometimento. Você é crente? Comprometimento com Cristo? Qual? Nós temos que entender, irmãos, que uma pessoa, quando ela nasce de novo, ela passa a ter um compromisso com Cristo. Eu venho falando isso constantemente. A pessoa, quando nasce de novo, o que é ser crente? É você ter essa fidelidade para com o seu Senhor e Salvador. Ou seja, quando eu trabalho, eu penso na palavra do meu Senhor, de como eu devo trabalhar. Quando eu sou um marido, eu penso no que a palavra me informa para ser um bom marido. Não estou falando que você vai conseguir cumprir tudo, mas o seu coração está para com essas ordenanças. Quando é para ser um pastor, você quer ser um pastor, se é da vontade de Deus e chamado por Ele, conforme a Escritura diz que é para você ser um pastor. Em tudo. Filho, você é um filho? Como que eu vou ser um filho conforme o que o meu Senhor me informa na sua palavra? Isso é ser crente. Compromisso. Compromisso com as Escrituras, compromisso com Ele, compromisso com a verdade. Vocês viram Provérbios 3 que eu li na hora da oferta? Guarde a palavra, guarde ela, não se esqueça dos mandamentos, para que se prolongue os seus dias. Isso é ser crente. Agora, amados, eu pergunto sinceramente, como que tem sido usado esses adjetivos hoje em dia? Perceba, irmãos, crentes. E como crentes acrescentaria, amados, a ideia de irmãos e irmãs em Cristo. Fiéis. Paulo escolhe essa palavra para lembrar seus leitores da necessidade de continuarem a ser fiéis. Ao quê? Ao Evangelho, ensinada por ele. Paulo, como é seu costume, ele modifica a forma usual de epistolar, de endereçar, de fazer as saudações. Mas aqui, amados, ele está ratificando a fidelidade, e é como se ele estivesse falando, continuem na fidelidade, continuem na fraternidade. Você lembra como o autor de Hebreus encerrou a carta? Quantas exortações para continuarem com o amor ao próximo, cuidando um dos outros, sendo hospitaleiros, no último capítulo de Hebreus. E ele continua, aos santos fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos. Então aqui ele fala sobre a região, né? Esses irmãos, membros da família de Deus, da perspectiva terrena, estão localizados em Colossos. Fora
fora a principal cidade, como dito na introdução, do vale do rio Lico, durante pelo menos 5 séculos antes de Cristo. Colossos, localizados em uma importante rota de comércio, a cerca de 193 quilômetros a leste de Éfeso, também dito na introdução, era uma cidade cosmopolita, né? Ou seja, exposta a diversos movimentos culturais e religiosos, incluindo o judaísmo. É o Brasil, né? É o Brasil que tem de tudo, pode tudo, né? E vai e mistura, aí pega um pouquinho desse e joga para a igreja e assim vai. Então, amados, incluía judaísmo, presença de culturas pagãs, e essas influências, sem dúvida, ajudam a explicar as tendências em direção ao aparente sincretismo teológico. E são esses crentes que têm uma localidade, né, terrena, uma igreja local. Ele está aqui falando sobre uma igreja local, em Colossos. Mas automaticamente, quando ele diz santos e fiéis, e que são irmãos em Cristo, ele está afirmando o quê? Que eles também têm uma morada celeste. Não só em Colossos, não só em Mogi, mas também na eternidade. Mais importante que a localização física deles é a localização espiritual. Sabe por quê, irmão? Você é crente em Mogi, quando você mudar de cidade, for para Franca, for para Campinas, for para Minas Gerais, coração de Jesus ou Cerro, a sua qualidade de crente ela continua. Por quê? Porque você é um morador das áreas celestes. Você é um peregrino. Você que é santo e você que é fiel. Você que tem andado e buscado conformidade com as Escrituras. Se não, que crente que é esse que não busca conformidade com as Escrituras? Não é crente. Não é crente. É um crente nominal apenas. Então Paulo está afirmando além disso, porque ele fala que é irmãos em Cristo que estão em Colossos, ou seja, eles são irmãos eternos. E ele encerra dizendo: graça a vós e a paz da parte de Deus nosso Pai. Mais um jargão gospel. Graça e paz, irmão. Primeiro, é meu irmão? Segundo, vamos ver o que é a graça e a paz que ele está querendo dizer aqui. Saudações, que são colocadas pela palavra charis, ou seja, graça. A graça é um conceito teológico essencial para Paulo. Expressa uma característica fundamental do povo da nova aliança de Deus. São pessoas que estão no pacto da graça. Ou seja, receberam graça. São verdadeiros cristãos. Que a posição desses irmãos, em última análise, depende dessa própria intervenção imerecida de Deus em favor deles. Paulo não se refere à graça com muita frequência em Colossenses. Ele usa outras vezes, mas a sua referência constante a dar graça é um lembrete oblíquo e prática desse tema teológico básico. Ou seja, irmãos, vamos ler alguns versos. Capítulo 1, verso 6, no mesmo capítulo aí. Ele repete esse tema. Que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já produz fruto, como também o faz entre vós. Desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça. A doutrina que esses irmãos criam, a fé que esses irmãos tinham, era uma fé baseada na graça, no favor imerecido. Nós conseguimos perceber, então, quais são as doutrinas apostólicas a serem cridas. Capítulo 4, verso 18, veja de novo. Só para que fique claro essa graça que ele está desejando ou saudando aos irmãos. 4,18. O último verso do livro. Saudação da minha mão, de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Ou seja, a graça acompanha o eleito de Deus. A graça está presente na vida do cristão. E ainda assim, irmãos, no capítulo 3, verso 16,
A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando com graça em vosso coração ao Senhor. Olhe só, quando cantamos, você deve externalizar, através do seu canto, a graça que você recebeu. Você entende por que eu fico tão indignado quando um crente não vem para o culto? Que diz que é crente. Você entende por que eu fico indignado? Salvo em situações emergenciais. Mas quando não tem motivo. Lembra aquele desenho que eu mandei lá no grupo lá? Maurício até traduziu. Por que você não vai para a igreja? Amado, cantar com graça, estar aqui com graça, ser alvo da graça é responder em graça. Você é alvo da graça de Deus. Ofertar ao Senhor é graça. Paulo chama de graça. Crescei nesta graça também. Como é que eu desejo graça? Como é que eu vou saudar você, meu irmão? Graça e paz. Sendo que realmente, será que você tem vivido na graça? Será que você tem respondido essa graça? Será que a graça é abundante na sua vida? Você canta em graça. Tem gente que não abre a boca para cantar ao seu Deus. Tem gente que fica, tá lá, tá passando a letra, e tá olhando para o mosquitinho que tá passando, e tá lá, e tá viajando, e tá pensando, cadê a graça no seu coração? Cadê a resposta? Cadê o sentimento? Cadê o amor pelo seu Salvador? Cadê a resposta? Vem para o culto ao Senhor e não se prepare para o momento de graça de ofertar ao Senhor. Nem que sejam 10 centavos. Você sabe que aqui não tem, mas é um momento participativo de adoração a Deus. Antes de sair de casa, sempre pergunto para minha esposa, tem oferta de hoje? Eu estou indo para um culto ao meu Deus. Eu estou indo para a adoração em graça. E eu não me preparo. Que graça que é essa, meu irmão? Que graça que é essa? Eu não vou porque eu estou muito cansado. Que graça que é essa? A graça, amados, é uma contemplação que flui no coração do crente fiel, do crente santo. A graça é uma resposta em vida, de amor aos meus irmãos e de agradecimento vivo, com o meu corpo, com as minhas vontades, com o meu intelecto ao meu Salvador. Graça! Você foi alvo da graça? É por isso que Tiago fala, eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Por que Tiago fala isso? Porque a graça fluía no seu coração. Tiago não era alguém que precisava ser arrastado para ir cantar ao seu Salvador. Não, ele enxergava que o seu coração tinha que ser grato a ele. Isso é ser alvo da graça, meu irmão. Já pensou você tem que pegar na mão de Noé e falar, Noé, você precisa ir para a igreja, Noé. Noé, você precisa ir lá cantar, Noé. Noé, você tem que vir aqui, Noé. Que blasfêmia! Graça e paz é assim pronunciada sobre todos os santos e irmãos em Cristo, em Colossos. A graça é esse favor espontâneo e merecido de Deus em ação. E sabe por que tem que ser a nossa gratidão? Essa resposta em graça tem que ser como sacrifício vivo, como Paulo diz em Romanos capítulo 12. Porque o sacrifício vivo foi o próprio Cristo. Aí você se chama cristão. Se o próprio Cristo, pela graça, se ofereceu por mim, dando a sua própria vida, aí eu tenho a vida. E eu fui alvo desta graça. Qual que é a resposta que eu ofereço? Um sacrifício vivo também.
a minha vida não é mais minha. Porque antes eu estava à beira do inferno. Eu estava à beira da destruição, agora eu estou com Cristo. Eu fui alvo da graça. Como que eu vou responder a isso? Como? Um favor, graça é um favor espontâneo e merecido da parte de Deus. O que você fez para ser salvo? Sabe o que você fez? Estava pecando, blasfemando contra Ele, rejeitando Ele, andando conforme a sua natureza. Você era contra, você estava num monturo de lixo. E Ele um dia olhou para você e falou: venha. E depois que você vem, é como você continuar no lixo? O que nós lemos hoje? Nova criatura. Em 2 Coríntios. Nova criação. Se eu não conhecia esse Deus, agora eu o conheço. Agora eu vivo. Agora eu enxergo, eu o ouço. Agora eu estou vivo. Isso é nascer de novo, meus irmãos. E ele acrescenta, como resultado desta graça vem o quê? Paz. Graça e paz. Isto é, a certeza de reconciliação pelo sangue da cruz. Quando eu sou alvo da graça, eu tenho certeza de que eu estou com Ele. A minha vida responde. O meu coração responde. As minhas motivações respondem. A graça. Ouvir de Cristo é ter a sua estrutura abalada. É você pensar no amado como aquela sulamita em Cantares. Sabe? O meu amado, o desejo do meu amado. Eu estou indo encontrar o meu amado. Isto é graça. É isso que me traz paz. E quando eu peco, quando eu estou indo contrário ao desejo do meu amado, eu me sinto triste. E busco Ele com as forças que eu tenho para que Ele me ajude. E peço perdão a Ele porque Ele é o meu amado. Não peco e fujo dele. Não fecho minha Bíblia e não quero mais ter contato com Ele. Isso é a atitude de alguém que foi alvo da graça? Não, o verdadeiro penitente, ele busca arrependimento, ele busca perdão, por quê? Porque ele viu na cruz de Cristo que a graça está ali. É graça. E eu busco, e eu sei que ali é certo. A paz. Quem recebe graça tem paz. Mesmo quando peca e se tem um momento de tribulação. Mas a graça é favor já alcançado. Ele consegue lidar com a culpa. Ele sabe que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele sabe, o crente verdadeiro sabe que Cristo é fiel e justo para me perdoar. E eu vou a Ele com todas as forças que eu tenho, como Davi no pior época da vida dele, quando ele pecou, quando ele assassinou e adulterou, ele diz no Salmo 51, meus ossos doem. Estou à beira de um abismo, não retire de mim a alegria da salvação. Mas ele estava orando a quem? Ele estava indo de encontro com a graça. Os olhos deles ainda estavam fitos em Cristo. O pecado tentou afastá-lo, mas ele continuava com as mãos estendidas para a graça. Porque ele sabe que é ali que ele encontra paz. É ali. Agora tem gente que peca tanto e quer se ver longe. Ah não, isso não é para mim. Eu vou me afastar, fecha a Bíblia, para de orar, para de buscar. Isso não é a atitude de um pecador penitente. E talvez o seu pecado não seja maior do que o de Davi. Davi assassinou.
Davi adulterou. E mesmo assim, ele recorreu à graça. Quem fugiu, quem rejeitou foi Judas. Foi Esaú que se lançou na própria espada. Foram esses que não tinham esperança. Olha aí o Messias. Cristo. Você crê em Cristo? Então você tem que ter esperança, meu irmão. E é assim que nós vivemos. A graça, a cruz, olhos fitos em Cristo. Graça. E assim eu tenho paz. Tem mais raízes aqui tradicionais do termo paz, refletindo a esperança profética do Antigo Testamento. Pois era a palavra chamada shalom na cultura hebraica. E quando o povo de Deus seria libertado de seus inimigos, desfrutaria de bem-estar físico e espiritual. Sabe o que cantamos no Salmo 137? Sabe o que o salmista estava querendo, olhando para Jerusalém, para a adoração em Sião? Ele queria a paz que ele encontra no seu amado. E ele via que longe, desapartado daquilo, cada vez mais longe, porque estava exilado, ele falava: como que iremos cantar? Como? Mas os seus pensamentos conectados. Por quê? Porque foi alvo da graça. É impossível alguém que foi alvo da graça se esquecer de Cristo. É impossível alguém que foi alvo da graça querer se apartar de Cristo. Ele pode pecar. Seus pecados terão consequências. Mas a graça está lá. Ele sabe onde encontrar. Ele sabe aonde recorrer. Abatidos, porém não derrotados. Não somos derrotados. Podemos estar abatidos, mas não derrotados. Continuamos. Caímos, mas Cristo nos levanta, porque graça. É uma força que não sabemos, que sabemos que não vem de nós, mas vem desta graça. Explicando para minha irmã também, né, esposa, ela falou: o que te dá certeza que você é salvo? E eu falei para ela: é como se Cristo, pela sua palavra, claro, porque quando eu leio a palavra, eu vejo que isso tem uma resposta, uma vibração em mim, uma vontade, uma disposição de querer cada vez mais estar dentro do que Ele me diz. Mas além disso, em todos os momentos difíceis da minha vida, eu sempre senti Ele me segurando. E uma demonstração clara que eu tive disso, de que realmente Ele estava comigo sempre, é quando eu capotei um carro lá na Mogi Bertioga. Uma árvore, irmãos, de 1 polegada segurou meu carro. Eu saí pelo para-brisa, pela parte da frente do carro. E a hora que eu olhei para baixo, o precipício. Hoje eu sei, eu entendo que Ele estava me segurando. E permanece me segurando. Sabe por quê? Porque eu não tinha mérito nenhum. Nunca tive, nunca terei. Mas é a graça de olhar para um miserável pecador e falar: você é meu. Você é meu. E assim é com todos os eleitos de Deus, irmãos. Basta você crer verdadeiramente e confiar na mensagem que Ele nos informa. Na revelação. Tudo isso é a saudação dos santos. Portanto, o cumprimento, a saudação, a paz, shalom, são aqui combinados e aprofundados e enriquecidos. Então, graça sempre estará acompanhado de paz. Sempre. Graça e paz. Por isso que os crentes se cumprimentam com graça e paz, porque foram alvos disso. É a graça, charis, é aquela referida em Efésios 2:8, pela graça vocês foram salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dádiva de Deus. A paz, Eirene, é aquela grande bênção que Cristo nos deu por herança, como resultado da sua morte expiatória. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ao mesmo tempo tenham paz, porque Ele é o príncipe da paz. Ele nos reconciliou com Deus. E isso já foi consumado, meus irmãos.
ultrapassa essa paz em Filipenses 4:7, a paz que excede todo entendimento. Note a brevidade desta saudação que abre a carta, irmãos. É quase a mais curta de todas as epístolas de Paulo. Mas profundas palavras são anunciadas aqui. É que para nós, talvez essas palavras perderam seu significado profundo. O que é irmão? O que é ser crente? O que é a graça? E o que é a paz? Uma saudação teológica, profunda e enriquecedora. Que Deus seja louvado e que os irmãos tenham a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe os irmãos. Estes foram só os 2 primeiros versos. Temos ainda uma grande jornada pela frente, mas que Cristo continue a nos ajudar, a nos fortalecer, a nos ensinar e que cresçamos em graça, irmãos. Busque isso. Você que foi alvo da graça, a sua disposição para com o Senhor tem que aumentar, meu irmão. Aumentar e desejar mais, graça sobre graça, porque nele é inesgotável esta graça. Amém?